A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez aqui para compartilharmos o pão, que é a palavra de Deus. Não estou sozinha hoje eu estou com um netinho aqui. Meu gatinho, ele veio fazer companhia desse momento. Estamos eu e ele juntamente compartilhando a palavra. A palavra que o Senhor falou grandemente comigo está no livro de Atos, no capítulo 10. Depois você dá uma lida lá, você vai ver como Deus vai falar muito mais com você. Essa palavra relata a conversão de Cornélio. Cornélio é um centurião romano, não era judeu. E ele cria em Deus. Ele já estava, de certa forma, convertido. Essa palavra de Deus, que ele orava e ele dava esmolas. E estava tudo diante do Senhor. E diz a palavra de Deus que Cornélio ele foi orar. E o Senhor enviou um anjo para falar com ele. Olha, Cornélio, envia um recado e pede para Pedro, Simão Pedro, vir até a tua casa. Chama ele para ver, que ele vai saber o que falar para você. Vai lá, convida as pessoas para a tua casa e manda eles lá chamar. Tá, Cornélio pegou 2 dos seus funcionários e mandou lá para a casa de Pedro. Vai lá, então, o endereço. Meu neto foi embora. E vai chamar a Pedro para que venha até aqui. Que eu sei que tem uma palavra, Deus falou que tem uma palavra dele para mim. Em paralelo, enquanto os funcionários, os servidores de Cornélio vão para a casa de Pedro, Deus trabalha na vida de Pedro. O que ele faz? Pedro também vai orar e Deus dá uma visão para ele. Que um vaso desce como se fosse como se fosse uma cortina, como se fosse uma tela. E nessa tela tinha várias imagens de animais que eram proibidos pela lei, pela tradição judaica, de serem comidos. E quando ele vê a visão, a voz diz, olha, tá vendo esses animais? Você pode matá-los e comê-los. E Pedro fala, não. Isso é coisa da minha cabeça, eu não posso comer esses animais, eles são imundos. Aí na visão, a voz diz assim, olha, o Senhor diz para ele, olha, não diga que é imundo o que para mim é comum, o que para mim é natural. Diz a palavra de Deus que por 3 vezes essa visão aconteceu. Quando a 3ª vez aconteceu, os funcionários de Cornélio chegam até o endereço de Pedro e começam a perguntar para Pedro. E Pedro fala, sou eu, o que vocês querem? Olha, Cornélio nos enviou para você ir até a casa dele e lá você ministrar para nós, né, o que tem a palavra, o que é a palavra. Aí Pedro entendeu, né, o que era aquela visão que ele tinha tido e seguiu com os rapazes até a casa de Cornélio. Essa palavra de Deus, quando ele chegou lá, que Cornélio estava com a sua família e com seus amigos. Estava cheio de gente. Ele chamou um monte de gente para o culto. E Cornélio chega e vai adorar Pedro. Pedro parou, eu sou homem, né? Não sou Deus. E falou assim, olha, eu sei que estar aqui parece algo incomum tradicionalmente, mas eu sei, agora entendi o recado, que para Deus não tem imundo aquilo que para Deus é comum. Aí Pedro começa a pregar, a testemunhar o evangelho de Cristo. Lembrando que, segundo a tradição, os judeus não podiam sentar na mesma mesa que pessoas estrangeiras. Judeus não se misturavam, mesmo com os apóstolos que não estavam mais seguindo a tradição de lei, mas tinha algumas coisas que eles seguiam. E Pedro, ele entendeu a visão, entendeu a sugestão de mudança, a unificação, que para Deus não tem nada de imundo, e falou assim, eu entendi que para Deus não existe acepção de pessoas, quem faz acepção de pessoas somos nós. Ali Pedro começa a pregar o evangelho, o testemunho de Cristo, e aquele povo gentil, que eram todos gentis, eles foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro raciocinou e falou assim, peraí, se Deus ele não negou que se desse o batismo com o Espírito Santo, quem sou eu para negar o batismo nas águas? Pedro prega para aqueles gentios e ele batiza aquele povo nas águas. Eles foram todos batizados no Espírito e foram batizados nas águas de Pedro. Essa notícia chega até Jerusalém, até os outros apóstolos, até as outras igrejas. Os outros apóstolos começam a recriminar Pedro. Desculpa. Recriminar Pedro
Mas como assim? Pedro, quando volta, ele fala assim: Pedro, que negócio é esse? Você sentou na mesa com gentios? Você batizou gentios? Pedro falou: peraí, a coisa não é bem assim. Deus falou com Cornélio, pediu para me chamar, que eu tinha uma palavra eficiente para ele, em sentido daquele que orava. Acredito eu, a palavra não diz, mas eu creio que Cornélio precisava ter uma obra completa. Ele já estava convertido, já conhecia a palavra, já dava esmolas, mas ele não era batizado com o Espírito Santo, porque a grande fama que tinha os apóstolos, por onde eles passavam, haviam sinais, haviam batismo, eles impunham a mão nas pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, tem uma experiência aqui, que um mágico ouviu aquilo ali, e ele começou a seguir Paulo, seguir Pedro, seguia Pedro e falava: nossa, que coisas tremendas. Quando ele viu que ele colocava a mão e era cheio do Espírito Santo, ele já tinha sido mágico, já tinha sido batizado nas águas, mas quando ele viu que havia algo mais forte, ele chega em Pedro e oferece dinheiro: me dá, eu te pago quanto para você pôr a mão em mim e receber o Espírito. E Pedro repreende, que não é por grana, é pela fé. Orienta ele a orar, pedir a Deus para que Deus perdoe e reveja esse pensamento financeiro para receber o poder de Deus. Então, o grande marco naquele momento, a igreja estava se expandindo, estava crescendo pelo poder da palavra e pelo poder dos sinais, principalmente pelo batismo com o Espírito Santo. E Cornélio e a sua casa, que eram todos de gentis, foram batizados com o Espírito Santo. O sinal se fez dentro da casa de gentis. Então, quando Pedro chega lá entre nos apóstolos, eles foi questionado: como assim? Você está na casa de gentis, você vai lá, senta na mesma mesa, e falou assim: olha, deixa eu te contar como aconteceu. Aconteceu assim com Cornélio e assim comigo. Deus me fez ver na visão todos os animais imundos. Ele falou para mim: pode comer. Eu falei: não vou comer. Eu falei: não se diga que é imundo aquilo que para mim é comum. Ele não estava se referindo só a animais, mas assim as pessoas, que para Deus não faz exceção de pessoas, não tinha mais divisão. Ele falou assim: enquanto eu pregava lá, minha nabiaçuda como a nabiacérgia, aquele mesmo batismo do Espírito Santo que nós recebemos no início, aconteceu entre eles, entre os gentios. Gente, vocês não estão entendendo? Aconteceu. Se Deus não poupou o batismo do Espírito entre os gentios, quem sou eu para não batizar nas águas? Aí os apóstolos compreenderam que o novo tempo veio com uma potência tão grande, tão maior, que não se estava mais se limitando aos gentios, aos judeus. Os gentios foram incluídos no propósito de salvação, de arrependimento e salvação, e diz que houve grande louvor, grande adoração por aquele caso. O Senhor falou firmemente no meu entendimento sobre isso, na Braçude como Anabiaçai. Quantas das vezes na Braçude canto Labraçai nós nos vemos impedidos de dar passos grandes, caminhadas grandes, por palavras, por entendimentos errados, limitados. Ah, mas eu sou crente? Mas como é? Não, crente não pode ir num centro de macumba, vamos bem dizer, não desmerecendo as religiões afro. Eu, crente, ir para um centro, ir lá conviver com pessoas de religiões afrodescendentes. Eu, crente, conviver com pessoas que são de espiritismo. Eu, crente, eu me conviver com católicos. Imagina, são todos pecadores. São todos idólatras. O quê? O que você está chamando de imundo? Por quem o Senhor Jesus morreu na cruz. Não é porque o entendimento do outro, o segmento da outra religião é diferente do seu, que eles são considerados como imundos. Se Deus te mandou ir como mandou a Pedro, o que você está limitando? Achando que a sua concepção de acepção de divisão é que fala mais alto do que o mandato de Deus? Se Deus fala para você: vai naquela casa que tem lá, sei lá, só um exemplo que eu vou dar, uma mãe de santo que está doente, você não vai lá orar? Ah, mas ela é bacana, eu não vou orar. O quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Pro Senhor não tem divisão de crença religiosa. Eu não estou falando de plano de salvação. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de obediência. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus e deixar de ser milindre, deixar de ser mimi, achar que seu ministério está limitado a porta e paredes, segundo a sua crença, a sua fé e o seu local, a sua igreja.
Senhor, se ele mandar você para ir para uma biqueira, onde está cheio de bandido, sei lá, de viciado, por que você não vai? Porque você é importante? Você tem um anel no dedo, você tem não sei quantos diplomas, mas as almas estão lá perecendo, estão precisando. Não diga que é imundo aquilo que o Senhor salvou já. Ah, mas ele não conhece. Mas tem que conhecer. Quem que vai pregar? Como é que vão conhecer se eu ou vocês, alguém não tiver ali o amor, a liberdade, a prioridade com as almas de ir lá ser eficiente na mão de Deus com vidas que foram desprezadas pela sociedade, pelas outras religiões, caso de preconceito? Não vai pregar para o homossexual? Imagina, tem crente que você fala que vai pregar para o homossexual e se benze. Ele é muito santo, ele é muito puro. E esse pessoal é muito contaminada, tem muito pecado. Deus deixa bem claro aqui. Cornélio não tem nada, não era nada de judeu, mas ele tinha fé. Ele cria que o Senhor Jesus Cristo era Salvador. Ele orava ao Senhor, ele dava suas esmolas. Aqui que o Senhor quer dizer? Que a gente não é só cristão de fala, não. A gente tem que ser cristão de atitude. A gente tem que se sensibilizar com a necessidade do outro, não só na oração, mas no estender de mão. Tem muitos que estão aí dentro de igreja, frequentam igreja, participam de tudo, mas na hora de estender a mão para abençoar, principalmente financeiramente, não é encher cofre, não é ajudar a manter elite eclesiástica, não. É ajudar quem realmente precisa, com um pacote de arroz, com um pacote de feijão, com um remédio. Não quer dar, não. Imagina. Pessoa nem da minha igreja nem da minha religião. Como assim? Só tem estômago quem é da tua religião? Só precisa de um acalento? Só precisa de um remédio quem é do seu segmento religioso e do outro não? Deus te chamou para quê? Para ser exclusivo? Exclusividade gospel? Acorda! Não chama de imundo aqui um Senhor amou e morreu pela cruz por ele, não. Vai ser eficiente em todo lugar que o Senhor te mandar. Tem muita gente parada. Tem muito ministério que está parado. Tem muita coisa que deixou de acontecer. Muito milagre. Ela manabiaçou de canto, ela abraçar. Pensando que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir. Mas a tua omissão, por causa da falta de entendimento, de ignorância, de preconceito, lhe será cobrado. Vai te ser cobrado a omissão, porque não tem amor, é amor por almas que te move. Quem tem que te mover, a motivação é amor por almas, não é por amor por placa, não é amor por segmento religioso, não é amor pelo seu líder, porque não tem que aparecer. Aqui eles falavam, os apóstolos quando pregavam deixavam bem claro, era Jesus. Em nome de Jesus tenha saúde, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus. Hoje que a gente vê muito, olha, a campanha na igreja tal me deu vitória. Oi? Não que Jesus não opere. Mas você percebe que as prioridades, que as vantagens estão mudando de patamares? Não, na minha igreja, a campanha da cadeira e do copinho de água, não, na minha igreja, porque lá o apóstolo, não sei o quê, não, na minha igreja tem não sei o quê, quer estar, não, na minha igreja ali tem revelação. Oi? Gente, deixa eu falar um mistério de revelação. Eu sou profeta, pela misericórdia e graça de Deus. Deus me usa quando Ele quer, quando Ele não quer, tá tudo certo. Mas deixa eu falar para você um negócio de que é revelação. Revelação é a boca de Deus que fala. É uma condicional. Deus está falando para você que Ele quer, pretende, vai fazer sobre a tua vida e usa o profeta para trazer essa revelação, mas ela é condicional. Não é assim não é passo mágico. Eu costumo dizer, Deus Ele faz milagre, não faz mágica. Ele fala com a pessoa, Ele traz o profeta, Ele fala, mas a pessoa não quer conserto, ela não quer renúncia, ela não quer pagar preço. Ela sai da igreja, acaba de receber a palavra de Deus, acaba de receber a revelação, seja da palavra, o seu profeta vai para a balada, vai para fazer as coisas erradas novamente. Peraí, vamos ter uma postura? Ou é Deus ou é Baal? Ou é Deus ou é Mamon? Como é que é? Deus não vai fazer mágica, Ele quer comprometimento. Além de crer, tem que se posicionar.
Se encher de oração, não faz uma oração, não busca, achando que revelação é a solução da vida. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Eu recebo muitos pedidos de oração, oro pelas pessoas, mas tem pessoas que Deus mesmo fala, não ore por esse. Não ore por esse. Tem muita gente que Deus fala, pô, pode parar. Porque acham, jogam a guerra na mão do profeta, mas eles mesmos não assumem suas guerras. O profeta compra briga, o profeta vai lá, ele paga preço, se sujeita a contra-ataque do inferno. E aquela pessoa que está precisando da vitória na guerra, está... Não vou falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Achar que a revelação vai mudar. Não vai mudar a tua vida, a revelação não vai. Vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Ó, entendimento, que é revelação verdadeira. Que vai mudar a tua vida. Cornélios, ele já tinha tido a revelação. Ele pensava somente do revestimento, do complemento, que é o batismo tanto nas águas e do Espírito. Para isso ele orava. E ele tinha atitudes de cuidar daquele que é o próximo, que sabia que agradava o coração de Deus. E Pedro também. A resistência de Pedro veio por causa da tradição e do costume do passado, que ele ainda já tinha sido trabalhado, era apóstolo, mas precisava algumas brechas serem fechadas. Era necessário alguns acabamentos sendo feitos, e a queda desse preconceito de divisão caiu ali para ele e para os apóstolos. Deus, ele vai alinhar ponteiros no teu ministério para te aperfeiçoar. Não tem quem impeça isso de acontecer. Muita gente não vai entender Radaia como Anabiasergue, porque muitas atitudes tuas vão mudar drasticamente. É Deus te reformulando. Porque nesse tempo, o que o Senhor quer é salvação de almas. Não é tempo de frequência de igreja. Não é escalonagem eclesiástica. Eu preciso chegar. Eu preciso. Você precisa mesmo. Mas priorize a salvação de almas. Intercessores. Interceda pelo ministério. Se você é um Cornélio na presença de Deus, ore e busque que o Senhor vai entrar com providência no mundo, seja aqui natural, sobrenatural, e está ouvindo o teu clamor, está fazendo o que você precisa para se fortalecer. Se é um Pedro na mão de Deus, se coloque na mão do Senhor, livre, leve, solto, sem preconceitos, sem mimimi, não importa aonde e quem seja eficiente e obediente às ordens do Senhor. Vai orar, vai ministrar a palavra, vai pôr os teus pés em território que todo mundo condena, que o religioso condena tal lugares, condena tal situações, ambientes. Eu sou crente, eu não posso estar nesse... Eu não posso entrar em tal ambiente porque eu sou crente. Eu posso, se Deus mandar, eu estou com o meu pé lá. É o que é para fazer o quê? É para orar, é para ministrar, bora. É a palavra que tem que ser pregada. No meio do prostíbulo, no meio da bebedice. Mas Jesus ficava, ele é chamado de comilão e beberrão justamente por isso que onde tinha povão, principalmente gente torta. Que ele falava assim, olha, o médico não veio para são, veio para doente. Jesus tinha gente torta, tinha gente deficitária, ele estava no meio, ele se jogava. Porque ele veio para isso, por que sou eu? Que sou eu na feira do pão para dizer para Deus, você só me usa no manancial, no deserto não, porque eu sou muito estrela. Me usa onde o Senhor quer. Fala assim para Jesus, Jesus me usa onde o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, desde que eu seja eficiente e desde que haja sinais, cura, libertação, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, Senhor, que as pessoas saibam, através do seu trabalhar, Deus, que existe uma situação, uma porta aberta, que é o plano de salvação, Deus se faz presente. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvo nessa tarde pela tua graça, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque isso aqui, Senhor, tem cuidado de nós. Pai, limpa em nós, Senhor, todo deficitário humano, toda limitação humana, todo mimimi humano. Redeia, canto na abraçar, que nós possamos ser, Pai querido, ser trabalhados pelo Senhor, como foi Pedro, trabalhado naquela visão, como havia ainda um endurecimento, um enrijecimento de limitação, Senhor, para ser usado pelo Senhor, para alcançar almas, que caiam por terra qualquer limitação, para usar nossas vidas, Senhor, para alcançar almas, sejam nas cadeias, nos hospitais, Senhor, nos vales e valados, que sejamos, Senhor, meu Deus, instrumentos livres
completamente livre, vivendo a liberdade do Espírito Santo, para levar a tua palavra e seu nome ser reconhecido como Salvador. Senhor, meu Deus, a sua glória se manifeste, Deus, e seu nome seja exaltado. Eu abençoo cada vida, Senhor, no chegar essa live. Abençoo o lar, abençoo todas as áreas, Senhor, sentimental, financeira. Pai querido, em nome de Jesus, por misericórdia e graça, opera o teu milagre, transforma e renova vidas. A Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, cobre com tuas mãos, cobre com teu sangue, segue o inimigo, paralisa o inferno, Senhor. Faz uma obra grande nessa casa. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, receba a tua bênção no dia de hoje. Seja vaso, seja instrumento na presença de Deus, na mão, Senhor. Deus abençoe.